A gente tem, acho que, duas questões principais que eu gostaria de comentar. Assim. Primeiro é a figura do Visconti, né, sua relação com um movimento cinematográfico chamado neorrealismo italiano, né, chamado cinema do pós-guerra, que é uma relação um tanto singular, né, por toda a história do movimento. É um movimento muito singular, é um movimento inclusive muito incompreendido, né, a gente não sabe direito até onde ele vai, tem muitas perspectivas em relação a isso, né, que corpo de filmes é neorrealista, né, até que ponto pouco não é neorrealista, mas utiliza alguns códigos que foram levados a campo de forma muito visceral pelo neorrealismo, né? Coisa das locações, dos personagens, vários atores reais, né? Do espaço, câmera na mão, né? Em vários momentos, tem uma câmera quase documental, né? Mas é o filme que dá, eu acredito, a grande mudança estilística, né, no cinema do Visconti. Visconti faz um filme em 43 chamado Obsessão, que é um filme anterior ao Roma Cidade Aberta, né, que é considerado o marco do neorrealismo, né, que é de 45, né, que é o fim da guerra. Só que em 43 ele faz esse filme a partir de uma ideia que surgiu quando ele trabalhava com Jean Renoir, que é um diretor também muito importante do período do entreguerras e do período da guerra, né? E Renoir entregou para o Visconti um livro chamado The Postman Always Rings Twice, né? O destino bate à sua porta. E o Visconti quis adaptar, quis contar aquela história, só que a Universal estava fazendo um filme também, né? Tinha comprado os direitos do livro e estava fazendo um filme, que o filme sai, inclusive, né? Com o John Garfield e a Lana Turner. E aí o Visconti resolve trazer a história para o tempo atual, né? Para o tempo da guerra, né, na Itália, numa localidade costeira na Itália, e utiliza uma série de procedimentos que serão fundamentais para o neorrealismo depois do Roma, né? Utilização de atores não profissionais, um estilo naturalista documental, umas histórias de cunho moral, né? Tem muito isso no neorrealismo, né? Esses dramas morais sobre a crise do sujeito a partir da guerra. E depois ele faz um filme que também é uma das bases do neorrealismo, chamado A Terra Treme, que é um filme também muito grande, de 3 horas e tanto, em que essas questões, né, do neorrealismo são realmente materializadas, né? História real com personagens interpretados por atores não profissionais, né, atores. Eu não gosto particularmente do termo não ator. Não ator, para mim, não existe, né? Você pode ter atores não profissionais ou atores não treinados, mas no momento que aqui eu estou sendo um tanto ator de mim mesmo aqui diante dessa câmera. Só que Visconti vem de uma família muito rica, né, de Milão, e possui uma formação humanista muito forte, né, ligada a todos os problemas que a Itália vinha passando, né, no entreguerras e durante a guerra, e vai estar sempre como questão essa crise, né, de alguém vindo de uma aristocracia muito estabelecida, né, na Itália, tentando fazer um cinema mais radical, um cinema ligado às questões mais populares, ligado ao povo, né? Essa separação sempre vai ser um tema nas discussões em torno do Visconti, né? O interesse de Visconti como um aristocrata pelas questões do povo, né, entre aspas,
e como, a partir de Rocco, principalmente, mas isso se formaliza depois com Senso, com Violência e Paixão, com o Leopardo, né, o Gato Pardo, o próprio Ludwig, Morte em Veneza. São filmes que vão focar a sua questão na crise de um certo poder burguês, e é sempre uma crise moral, né? O Visconti está muito preocupado, né, com essa questão de quem são os sujeitos, como eles são bons ou maus e em que circunstâncias eles poderiam agir diferente. Eu acho que o grande tema de Rocco é isso, é bom e mal, né? É essa dicotomia que está dada de uma forma muito bem construída, né, entre o Rocco e o Simone, né, dois irmãos. E o Rocco também, nessa fala final do Ciro, é importante atentar a isso, né? Ele chega ao extremo, né? O Ciro diz: se você for bom demais, também não dá conta, né? É que nem a coragem, né? Se você tiver pouca coragem, não adianta, né? Você não vai enfrentar os desafios. Mas se você for muito corajoso, se você for levar o outro extremo, você tende a se tornar destemido. E aí não ter a capacidade de reconhecer que os obstáculos são maiores do que a sua capacidade de enfrentá-los. Então, é sempre uma crise, né, para saber até onde vai o limite dessa força. E o filme tenta o tempo todo encenar, né, essa questão. Me interessa particularmente, isso é algo que o Visconti depois vai trabalhar muito forte, o modo como ele escolhe trabalhar isso com uma estrutura mais épica do que dramática. Ele dá uma dimensão, o filme parece muito mais um romance do que uma peça de teatro, para pegar bem essa divisão entre épico e dramático, né? O épico como essa dimensão da narrativa, né? do relato, das grandes epopeias, né? do contar uma história que atravessa uma época, um período, e dá uma dimensão sobre um conjunto social, né? Isso é muito do romance, da origem do romance. E o teatro como essa unidade, né? Pensando como unidade dramática de uma trajetória focada em um protagonista, né? E aqui ele escolhe muito bem a quantidade de protagonistas, né? Óbvio que a gente tem Rocco, que está inclusive no nome, né? Rocco é a figura central, é interpretado pelo Alain Delon, né? Um dos grandes atores dessa época, né? Vai fazer muitos filmes importantes do cinema moderno, né? Apesar de ser ele era um popstar também, né? Como a Brigitte Bardot, eram dois popstars, mas diretamente ligados ao cinema, ao nascimento do cinema moderno. Então, mesmo assim, ele divide em capítulos. Divisão em capítulos é intimamente ligado ao romance, né? Você divide a estrutura em capítulos. E os capítulos a partir dos nomes dos personagens, né? São 5 capítulos. E os nomes fazendo uma trajetória, que é a trajetória da idade, né? Do mais velho para o mais novo. Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro e Luca. Para dar um pouco a dimensão da transformação desse núcleo familiar nesse período. Nesse sentido, é fundamental a gente perceber que Rocco é um filme de migração. A questão da migração é fundamental, né? É por isso a gente estava até falando lá fora com o Fernando, que ele costuma ser muito relacionado, né, aqui no Brasil com Vidas Secas, e com outro grande romance, né, do John Steinbeck, chamado As Vinhas da Ira, que virou também um belíssimo filme do John Ford, que é exatamente essa migração diante de uma crise social para um espaço mais rico, né?
Na Itália, o sul mais pobre e o norte mais rico, né? Eles vão do sul para o norte. E lá vão tentar, né, adequar-se a uma certa situação social de uma Itália que é diferente da Itália, por exemplo, de ladrões de bicicleta, que é uma Itália de uma década atrás, praticamente, que é uma Itália que já tem, isso é fundamental, e aparecem vários signos sobre isso, né? Que já tem indústria e que ela já está globalizando-se. Tem um momento em que o Ivo, né, aquele amigo loiro do Simone, está na porta da lanchonete e você vê os adesivos, e você vê Coca-Cola, né? Você vê como isso tem a ver com o processo, né, de entrada dos Estados Unidos, né, na sua colaboração no processo do pós-guerra, e a sua presença internacionalizando-se, né, nesses espaços a partir das suas indústrias. Não são só as indústrias nacionais, né, você tem uma indústria nacional muito forte, né, que é a indústria automobilística italiana, tradicionalíssima, na figura aí da Alfa Romeo, mas você vê ali o símbolo da Coca-Cola, né, é um novo parâmetro. E aí está ligado também à constituição de uma certa cultura jovem, ligada a esses espaços do esporte, do entretenimento, né, dos bares, e que construindo-se, né, a partir das ruínas do pós-guerra, né? A guerra, inclusive, pouco aparece enquanto tema, né? É por isso que já se pensa um pouco numa transição. A guerra não é mais tema aí. A guerra passou. O tema agora é a superação do indivíduo diante de uma crise moral aí, a partir, inclusive, da guerra, né? Como se organizar a partir disso. Eu acho que a cena final é belíssima, né? Ele faz... e aí, quem estiver interessado em ver mais filmes do Visconti, vai perceber que o Visconti é um primoroso construtor de planos e construtor de sequências. O Visconti é um grande diretor nesse sentido. Então ele cria na sequência final, inclusive são dois caminhos, né? O Ciro indo com aquela massa uniformizada, né, de operários para as fábricas, e do outro lado, diametralmente opostos, né, vai o Luca sozinho, né? Ele está absolutamente sozinho no plano, todo mundo já saiu, e ele continua, e o filme acaba assim, um tanto esperançoso, né? Você tem a figura de alguém que resiste, né? Que é a criança, que talvez volte para sua casa, né? Não é algo certo, e se voltar, vai voltar pelas próprias pernas, mas ao mesmo tempo é desolado, né? Uma esperança desolada, é uma crise, né? A crise não se resolve. Em alguns momentos, os filmes não têm como resolver crises sociais que estão extremamente arraigadas, né? Mas eles encenam essas crises e nos ajudam a entender melhor esses processos. Outra coisa que é importante é a origem da trama, né? Eu acho, na verdade, assim, eu cheguei ao filme por um interesse, né, já faz, sei lá, uns 15 anos, que eu tinha no Dostoiévski. Naquela época eu resolvi ler tudo do Dostoiévski, e aí fui ler O Idiota, né? O Idiota é uma obra fabulosa do Dostoiévski sobre um personagem, né, chamado Príncipe Mishkin, que é uma síntese, segundo o próprio Dostoiévski, né, do Dom Quixote com Jesus Cristo, né? E eu lembro que quando eu vi essa coisa, eu fiquei muito interessado de ler o livro, né? E o livro é extremamente fascinante nesse sentido. E aí fui atrás, fui pesquisar sobre o livro e li que a primeira parte do livro é muito usada para construir a relação entre Rocco, Simone e Nádia. E é mesmo, né? O Rocco é um personagem tão extraordinário quanto, né? Porque é o excesso de bondade diante da violência, né? Como reagir à violência? Ele simplesmente não reage, né? Ele vê, tipo, a mulher que ele ama ser estuprada pelo irmão. Na cena seguinte, ele diz para ela que ela deve voltar para o irmão, né? Tipo, que personagem faria isso, né? Um personagem extraordinário, capaz
e se tornar convincente, né? A gente não duvida das intenções do Rocco. Ele convence a gente, porque é muito bem construído, né? A gente sabe o que está na base daquela contradição, né? A gente vê a degradação moral do irmão, né, pouco a pouco, acontecendo. A gente já vê vários indícios de que ele é diferente, né? Logo numa das primeiras cenas, eles têm que acordar para tirar a neve, né, da rua. Não sei se vocês lembram disso. E o Simone é o único que demora, né, que não quer levantar, que é um tanto preguiçoso. Então tudo isso vai ajudando a construir essa personagem que vai fazer esse contraponto ao Rocco, né? E eu acho assim que o Simone ele não fica caricato exatamente porque a gente vê a transformação dele. O personagem caricato não se transforma. Isso é uma coisa fundamental também. Se o seu personagem não se transforma, ele é muito caricato, pode saber disso. E usar caricaturas não é de todo ruim, tá? Em alguns momentos, mesmo em histórias muito dramáticas, as caricaturas elas funcionam. A mãe, por exemplo, é uma personagem extremamente caricata, né? Ela é a mãe, a mama italiana. Tipo, todas as caricaturas que a gente tem de mamas italianas estão ali na Rosário, né? Então, e ela funciona, porque ela tem a função de tentar, né, unir esse núcleo. São 5 homens em torno de uma mãe apenas, né? Você tem aí também a ausência do pai, que é uma questão central, né, pro filme, e a mãe tentando, né, juntar, né, ter entre ela todos os filhos, né? Ela quer ter todos os filhos na sua ala. Porém, a gente tem essa crise, né, do Rocco, como esse personagem que tudo permite, né, e que é capaz de se sacrificar, e ele se sacrifica, né, para salvar o irmão. Ele abre mão da vida dele, ele não quer lutar, mas abre mão, faz um contrato de 10 anos para tentar salvar o irmão. E a gente, cada coisa que ele faz, a gente vai se dando conta de que realmente não vai dar certo. Em nenhum momento a gente acha que qualquer coisa que o Rocco vai fazer dá certo, né? Que vai dar certo. A gente não acredita nisso, a gente sabe disso. A gente conhece a experiência humana suficientemente para entender que aquilo não vai dar certo. Mas o filme vai criando essa tensão. Por isso até, e aí eu falo muito por mim, o Rocco não é um personagem que a gente tanto se identifica como um protagonista, né? Eu particularmente fico muito irritado com ele. Toda vez que eu vejo ele lá em cima, lá na igreja, que também é outra cena clássica, né? Que é ele e ela no topo da igreja, né? E ele dizendo para ela que é melhor ela voltar, né? Foi uma pena. Só um homem que ama tanto é capaz de fazer o que ele fez. Deixa de ser bobo. A música é do Nino Rota, né? Nino Rota é um grande criador de trilhas sonoras, né? De vários filmes italianos, vários filmes. Claro, o Poderoso Chefão é do Nino Rota, né? Só para lembrar um deles, né? E ela também se sacrifica, né? Aquilo é bonito demais. Ela abre, ali é um mito cristão, né? Ela, a mulher, a prostituta, né? Ela se sacrificando para salvar o irmão, para salvar na verdade, é uma projeção do Rocco, né? Dando todo o sacrifício, o tempo todo se sacrificando. Tem toda uma mitologia cristã no meio disso, né? Mas, como você diz, não dá conta. E aí quem é que dá conta? O Ciro. O Ciro é que vai falar. O Ciro é o personagem mais verossímil que tem na história. É o cara que tem a namoradinha, que tem um emprego, mas ele não é, por ser mais verossímil, isso por ser mais parecido com a realidade, eu não sei se é verossímil, porque os outros são verossímeis, eles não são tão reais, mas eles são verossímeis, eles convencem, né? Mas por ser tão perspicaz, racional, pé no chão, o Ciro não é um personagem atraente.
Né? O Ciro não é o personagem que nos atrai, que torna aquilo algo extraordinário, né? Que faz com que aquela história flua. Né? Ele serve ali quase como um Deus ex machina, né? Para resolver o destino do Simone. Né? O irmão não quer, o roubo não vai de jeito nenhum chamar a polícia, né? O roubo ia tentar ali, se dependesse dele, de todo jeito ajudar o irmão a fugir. A mãe também não. Então ele assume isso, ele inclusive fala para o Luca no final, né? Eu assumi que eu fiz algo, você é muito novo para entender, mas você um dia vai perceber como você e os outros estão sendo injustos. Né? É uma pergunta que o filme faz, né? Até que ponto a gente tem que ser bom? Né? Qual é o limite da bondade? Né? Qual é o limite do altruísmo? Qual é o limite do sacrifício? Né? Essa é uma pergunta moral muito forte. E o Visconti vai gradativamente em sua filmografia, a partir principalmente do Roubo, a focar nessas questões, né? Essas crises morais. O que é a bondade, né? O que é a justiça, o que é a beleza, Morte em Veneza. Né? O que é um filme como Morte em Veneza? Morte em Veneza é uma tentativa de responder o que é a beleza, o que é a estética, né? O que é a estesia, o que é você ver o belo e de repente se fascinar por algo, né, que lhe toca de um jeito muito particular. Né? Como é que o Visconti faz isso? Né? Adaptando a novela do Thomas Mann. Quem não leu o livro e não viu o filme, eu recomendo, que são obras extraordinárias. Ele faz isso com um pedófilo. Né? Seria muito tranquilo fazer isso com uma pessoa normal, digamos assim, do núcleo comum, né? Um pai de família, um artista. O cara é um artista, mas ele se apaixona por um garoto. Né? Como é que resolve isso? Mas é um filme muito, muito cruel, porque se a gente colocar essa camada, né? Essa camada de julgamento, bom, ele está apaixonado por um garoto. Tipo, é o pressuposto, né? É real. Ele vai lá para a instância em Veneza para curar uma crise uma crise artística, né? Um bloqueio artístico. E lá ele fica num hotel e se apaixona por um moleque, Tadzio. Um moleque lá que está com a família, um polonês que está com a família passando férias lá no hotel. Ou seja, ele é um filme sobre um pedófilo que está apaixonado por um menino. Só que é um filme sobre a beleza. Né? Como é que você julga a beleza? Né? E como é que você admira a beleza? E como é que a beleza se manifesta no mundo? Isso é uma questão filosófica, né? Uma questão, inclusive moral mesmo, né? Porque, afinal de contas, é um pedófilo. É essa crise, né? É um amor de contemplação, mas ele tem desejo sexual pelo menino. O Visconti é fantástico nisso, porque ele faz com que a gente projete o olhar do Gustav como um olhar de produção de desejo, né? De prazer visual. Ele é produtor do olhar. E ele olha o corpo várias vezes, né? Ele tem desejo, que é um desejo sexual. Ali está na mise-en-scène. Ele não tem nada concreto com o garoto. Tá. Mas ele morre, né? Bom, isso não é um spoiler, porque está no nome do filme. Tá? Morte em Veneza. Mas é uma questão, é uma grande crise, né? E a novela do Thomas Mann lida muito com isso, né? Que o personagem está com uma crise artística, né? Uma crise de representação do belo. E o Visconti é tão genial que ele escolhe quem para botar as músicas, né, no filme. O Mahler. Mahler, né, que é um cara que também discute isso em sua obra. O Mahler contemporâneo do Freud, do Jung, o Mahler contemporâneo do Nietzsche. Então, como é que essa figura vai ser central para pensar essas questões do filme? Aqui em Rouco esse não é o caso. Não é o caso da beleza. Né? O caso aí é da bondade. Da bondade e da maldade. É um filme sobre isso. Tentar investigar isso. Como todos os grandes filmes, ele não oferece respostas perceptíveis concretas. Né? A partir do momento que ele dissesse o Simone é absolutamente mal ou o Rouco é absolutamente bom,
Porque, inclusive, tem um momento que eu acho que é um momento fascinante, no livro do Dostoiévski tem isso também, né, no Idiota, que o Simone vai bater no irmão, né, lá depois de estuprar a Nádia, e o irmão diz: eu não vou revidar. O que é isso? Eu vou virar a cara, eu vou oferecer a outra face. Isso é da filosofia cristã, gente. Ele está ali encenando, né, incorporando ao máximo a filosofia cristã. E a questão do sacrifício, tudo isso está no filme, né, enquanto uma mitologia de base. Ele oferece a segunda face: eu não vou revidar, pode bater. Só que aí ele revida. Ele revida porque ele... E aí é nesse sentido que você constrói um grande personagem. Ele revida porque ele é um homem, ele não é um santo. Ele é um sujeito que escolhe. Ele escolhe fazer aquilo. Ele escolhe logo em seguida chegar para Nádia e dizer: Nádia, ó, volta para o meu irmão. Ele não está bem, né? Desde que eu voltei do exército eu percebi isso. Ele não está bem, sabe? Ele está com algum problema que não dá para saber direito o que é. E agora eu sei. Ele está assim porque ele lhe ama. E só alguém capaz de lhe estuprar e me espancar pode amar tão intensamente, né? E aí é nesse momento que você fica: não, deixa ser besta, reaja, né? Tipo, reaja, tipo, faça alguma coisa. Ele destruiu ela, né? Quando ele volta do exército, ele recupera ela, né? Ele traz ela de volta, né? Tipo, você vê os amigos do Simone comentando, né? Ela parou de se prostituir, ela começou aulas de datilografia, né? Ela sorri sinceramente, você vê que ela está feliz, né? Que é algo que ela está precisando. E aquele gesto de bondade, entre aspas, do Rocco, é um gesto que destrói tanto ela quanto ele. Destrói ele também. A culpa é minha. Ele se dá conta, né? Só que mesmo assim, o que é que ele faz? Ele tenta arranjar para salvar o irmão. Ele continua tentando fazer o bem sempre, né? O bem ao irmão. Sempre livrar o irmão. Né? Sempre salvar o irmão. Então essa mítica cristã, ela está muito na base. E ela é uma base que está em crise, obviamente. Né? A crise do núcleo familiar é muito curioso, porque o filme faz um certo ciclo, né? Você começa com uma festa, né? A festa de noivado do Vincenzo e da Ginetta, e a mãe, a Rosária, ela não quer comemorar. Por quê? Porque ela ainda está de luto. Ela tem um broche com a foto do marido, e ela aparece em vários momentos com aquele broche. Só que chega uma das sequências já perto do fim, depois que o Rocco venceu a luta, que está uma festa enorme. E é uma festa não só familiar, é uma festa de comunidade. Isso é muito interessante. Você tem os filhos, né? Os filhos estão de camisa branca. O Simone, quando entra, ele está de preto, né? Isso vai ser uma metáfora visual para algo que o Ciro falou, né? Da semente podre, né? Do diferente que tem que ser alijada. E ele faz isso na visão do Sene, né? Mas até a chegada do Simone está uma celebração familiar e comunitária. Ou seja, o Simone naquele núcleo ali, ele é desestabilizador. Tanto que quando ele chega com a notícia do assassinato da Nádia, né? E chega muito em crise também, né? Óbvio, o que ela fala para ele é foda, né? Tipo, você é a pior coisa que existe no mundo. Você é repugnante. Tipo, não importa mais o que você faça comigo, porque você é repugnante. Isso
mobiliza, digamos assim, é o fato que dá o passo além para ele matá-lo. Então você tem toda essa crise, né, armada, envolvendo vários personagens. O filme ele é grande, né, são quase 3 horas, mas cada vez que eu vejo eu percebo que ele não tem gordura nenhuma, nada sobra, tudo está articulado, né, tudo está fluindo para chegar naquele plano final do Lucas sozinho, indo embora, né, na diagonal, com profundidade de campo, tentar algo, né, da vida que ele ainda não sabe o que é. Né? É focado mesmo na dissolução moral dessa família, quando chega, né, depois que chega na capital. Então, essa estrutura épica, e aí é uma tentativa também de esclarecer um pouco os conceitos. Épico não é só, embora o seu termo no uso comum, principalmente no cinema, seja relacionado aos filmes com grandes, tipo, histórias reais, né, da antiguidade, com muitos personagens, batalhas, não sei o que, não sei o que. Épico está ligado à dimensão da história e como ela é contada. Né? Em 20 minutos de filme passaram-se 4 meses. Né? O interesse, você tem que pensar, tem 4 meses. Que eventos nesses 4 meses eu vou mostrar? Esse é o papel mesmo, eu acho, de um roteirista. Né? Você tem que ter consciência do que é a sua história. Minha história tem que sair de um ponto e chegar em outro, atravessando muitos anos. Né? São pelo menos 3 anos que passam. Né? Como é que eu vou, dentro de 3 anos, selecionar eventos singulares, representativos desses personagens e deixar de fora pelo menos aí milhares de horas, né? Fora dessas 3. Né? Como é que eu vou fazer essa seleção de eventos? Você sabe, o que motiva você a fazer isso, o que entra na sua cabeça é a unidade da história. Qual é a unidade? Né? Qual é o centro? Qual é o lance da história? O que é que você está querendo com aquilo? Onde é que você quer chegar? Você tem que sempre pensar isso quando você está escrevendo. Onde é que eu quero chegar? Você parte de um ponto. Quando você sabe de onde você quer chegar, você pode inclusive voltar 30 anos e partir de um outro ponto. Ou então avançar mais 20 e partir de um segundo ponto. O importante é saber qual é a unidade dramática que você quer construir. Aqui é a dissolução moral desse núcleo estruturado, né, por um conflito, né, um triângulo amoroso entre Rocco, Simone, né, 2 irmãos, e Nádia, que é uma prostituta. Então, o filme tem que contar essa história da chegada deles em Milão. O filme poderia, por exemplo, ter ido lá para Lucânia. O filme poderia ter começado com a morte do pai. Morte do pai, aquela crise, aquele não sei o que. Ah, não, a mãe decide, vamos todo mundo para Milão. Vincenzo está lá e ele vai tomar conta da gente. Não, porque não precisa. Porque a gente já sabe disso sem ter que mostrar isso. Porque essas informações já não foram dadas. Então, você tem que saber como oferecer essas informações ao seu espectador. Você pode fazer isso através do diálogo, você pode fazer isso através da encenação, ou você pode fazer isso através dessa instância narrativa maior, né? Ou um narrador em off, ou um sumário narrativo com várias cenas atravessando um tempo mais amplo. Né? Então depende do que você quer contar, onde você quer chegar. O Rocco quer chegar num ponto onde chega. Ele podia contar depois como é que foi a vida do Luca. Né? Aonde vai chegar o Luca? O que é que vai ser dele? Não interessa. Né? O que interessa é que o fato dele estar andando ali sozinho sintetiza, né,
a posição que o filme cria em relação ao mundo. Então é essa circunstância, né? É essa dimensão da história que é muito importante a gente ter na mente, e isso vai nos colocar, né, durante o processo de roteirização, num processo reflexivo. Bom, onde eu começo, onde eu termino, que cenas eu boto, por que essa cena está aqui, por que essa está aqui, por que essa está aqui, por que eu estou mostrando isso, por que eu escolhi fazer, por exemplo, aqui uma estrutura em capítulos, a partir, né, cada capítulo focado mais em um personagem, né, um dos irmãos, embora a trama central seja o triângulo amoroso, mas cada capítulo é mais focado em um, porque é para dar a dimensão, né, dessa família, nesse momento histórico específico, numa crise moral, né, uma crise ética, e fazer com que os espectadores, né, tenham essa experiência sobre o que é a bondade, o que é a maldade, e qual é a dimensão que a gente pode chegar nisso. Outra coisa que é importante vocês pensarem, vocês vão ver muito em manual de roteiro, essas coisas, da questão da estrutura em 3 atos. Já. Como um filme como esse, a gente possivelmente consegue pensar em 3 atos. O filme tem pelo menos 8 atos. Né? Tem no mínimo 5 muito claros, né, que são os capítulos. Mas o capítulo do Rocco e o capítulo do Sinomoni são bem maiores, né, e eles têm atos muito bem definidos. Tem uma sequência no filme, eu prometo que eu vou falar só mais isso, que eu acho soberba, uma aula de direção, que é quando o Simone vai com o Duílio, né, na casa do Duílio. É uma sequência, primeiro, muito bem filmada, né, com muitas sugestões, né, ali tem, obviamente, uma sugestão sexual, né, ocorre alguma coisa ali, tem uma tensão. E como é que o Visconti monta isso? Né? Ele coloca o Simone mais acuado, né, o Duílio em pé, meio circulando, ele liga a TV, como se fosse em volta da presa mesmo. E em vários espaços da casa tem coisas, na verdade repetidas, né, que criam uma tensão em torno, né, disso que está acontecendo, que são fotografias de mulheres. Né? Você tem na mesinha, tem um momento que o Simone está deitado, está sentado, tem uma foto de uma mulher e o Duílio está em pé, como se a mulher estivesse dividindo os dois. Né? E em vários lugares tem fotos de mulheres e mulheres diferentes. Né? O cara é o típico galanteador, né, de ter várias mulheres e mostrar-se muito mulherengo, mas ele está ali com interesse sexual em relação ao Simone. E aí ele joga, o Visconti é fantástico nisso, ele liga a televisão, e o que é que está passando na televisão? Né? É como se fosse um programa educativo com imagens clássicas, né, de quadros gregos, de imagens gregas, né, de deuses, né, assim, corpos masculinos, corpos sarados, né, homens juntos, e no final tem 2 mulheres, né? São 2 mulheres no final, na hora que ele desliga a TV. E a gente sabe que ali você não precisa em nenhum momento, o Visconti não precisa em nenhum momento dizer que tem um interesse sexual entre os dois, né? Que, principalmente do Duílio. O Simone está ali para se prostituir, né? A verdade é essa. Ele está ali para vender o corpo para sanar a dívida. Mas o Visconti não precisa em nenhum momento dizer isso. Isso é fantástico. Isso é uma construção tanto de mise-en-scène quanto de roteiro soberba.